Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h03. Hoje é o dia da pizza. Eu já liguei pro 3030-7000, telefone do Mamma Mia, que agora tem a pizza, que é a grande novidade gastronômica. E antecedendo a degustação dessa pizza maravilhosa que o Mamma Mia tá fazendo, vou fazer uma caipirinha com a cachaça Sete Campos de Piracicaba, a melhor cachaça do Brasil. Que noite de sexta-feira, hein? Uma caipirinha com a Sete Campos de Piracicaba e depois uma pizza do Mamma Mia que você pode pedir no 3030-7000. Será a minha noite, a minha sexta-feira, neste frio, aquecendo com a caipirinha da Sete Campos de Piracicaba e depois degustando a pizza do Mamma Mia. E aí, lembro que o programa Sala de Redação tem Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade comprovada, Zafari Bourbon, Ruder há 48 anos cuidando da sua segurança. Franquias Facto, o momento ideal para você empreender. Só depende de você. E ainda, ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização, frigelar.com.br. Andressa Xavier, eu creio que a notícia mais importante seria a liberação ou não da Prefeitura para a Grêmio Internacional. A Prefeitura de Porto Alegre está reunida ou esteve reunida? Como é que é? Está reunida, Pedro, essa reunião do comitê de crise, do gabinete de crise, que acontece todas as sextas-feiras para avaliar o cenário da semana seguinte a partir dos números atuais. E o que poderia impedir é somente mesmo um decreto da Prefeitura se ele fosse mais restritivo em relação às medidas que foram aprovadas pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Sempre cabe a medida mais restritiva nesse caso, se for o caso de a Prefeitura barrar. Tem outras informações, Pedro, aqui sobre Porto Alegre, o índice de isolamento, que eu falei aqui ontem, que no dia anterior tinha sido de 45,1%, pois ontem foi ainda menor, 43,1%. A Prefeitura tem considerado... Aquela chuvarada. Pois é, a Prefeitura tem considerado adequado o número de 55%. Esse é o desafio que a Prefeitura tem feito à população, pois o número foi mais baixo, 43,1%. Enquanto isso, nós chegamos hoje ao maior número de pacientes na UTI com confirmação de Covid. São 214 sendo atendidos agora aqui em Porto Alegre, somente em UTI, com essas informações aqui da capital gaúcha. E um último destaque, que aí vocês com certeza vão falar sobre ele, a Conmebol aprovando a volta da Libertadores em setembro, com a final em janeiro. As eliminatórias passam para outubro. Início, portanto, 16 de setembro, uma quarta-feira. Muito bem, são informações do jornalismo e eu quero lembrar que a Oderich conserva a qualidade, a fibra é sólida por natureza. Davi Coimbra acaba de decretar que o Inter ganha o Grenal, que ele chama Grenal da Peste. Vamos tentar explicar isso, seu Davi? O Grenal da Peste ou a vitória do Inter? As duas coisas. O Grenal da Peste é porque é óbvio, né? Ele será disputado em meio à peste. Então, acho que é um nome apropriado para esse Grenal, vai ser conhecido como Grenal da Peste. Quanto à vitória do Inter, eu fiz um cálculo, Pedro Ernesto. O meu arrazoado contém exatamente razões. Sim, o teu mega computador craniano, né? Isso, exatamente. Porque eu levo em consideração primeiro o último Grenal. No último Grenal disputado na Arena, o Inter, nesses 8 anos, ganhou um Grenal só na Arena, né? Um só, que foi lá em 2012, se não me engano, foi logo no início da Arena. Depois o Inter não ganhou mais. E nos últimos tempos, o Grêmio 2014, sempre dominou o jogo com grande posse de bola. Dessa vez, o Inter teve mais posse de bola, teve chances de ganhar. Tá certo que o Grêmio também teve suas chances, mas o Inter equilibrou o jogo e se não houve uma superioridade técnica, que eu estava dizendo, houve uma superioridade tática do Inter. A gente via que o Inter estava mais bem treinado, mais bem ensaiado, os jogadores sabiam o que fazer em campo. Tanto que eu calculava até, a minha previsão era que no Grenal seguinte, a grande chance era de o Inter vencer. E eu acho que essa chance aumentou, porque nesse tempo todo o Cudê ficou trabalhando com seus jogadores. E o Renato não. Então, eu acho que agora na volta... Mas assim, não podia treinar coletivamente. O favoritismo do Inter é muito maior. Ele ficou, a presença dele ali deve ter sido importante, né, Davi? Sempre é, né, Léo? Mas é assim, importante. Treino não teve, né?
Não, mas eu sei você por falar com seus informações jogadores, né? dos nossos Não, isso dois é meia bravos verdade. repórteres. Isso Desculpa, é meia Maurício, verdade. só para Isso é botar meia informação. verdade, Davi. Isso é meia Os nossos verdade. dois bravos repórteres, o Gabardo e o Andrezinho, que eu consultei, me disseram que o Cudê faz trabalhos táticos, Como, Davi? que comanda a saída de bola. Não precisa fazer coletivo. No quadro É só remoto. ele faz. Não, saída de Ele faz no bola. quadro negro. Não, ele faz saída Faz de no quadro bola. negro, isso. Não, Cada um na sua não casa. precisa fazer Ele coletivo faz assim, Ele faz Léo. que nem nós, Garrinha, cada um na sua casa. Não, É não no precisa quadro fazer. negro, mas ele tem faz, valor aqui, ó. ele faz, ó, tu entra saída aqui, de bola, que a por bola vai exemplo, vir tu não ali. precisa fazer, É. não precisa fazer com coletivo. 4 meses de parada, acho que com 4 meses Mas de parada. então, pra que eu tão tenho brigando pra dificuldade, eu tenho dificuldade de ver assim quem vai voltar melhor no Grenal depois de 4 meses de parada. A gente acabou de ver o Fluminense ganhar do Flamengo. É, e o que o depois de Davi está tempo grande colocando é de uma meia recesso. verdade. Eu O acho Renato difícil não fazer está. uma Ô, análise Pedro, eu de tô quem aqui está para dar melhor depois de informação 4 meses parado. normalmente. Tá tomando, Mas o essa Davi aqui é a tá única tomando, o vacina Davi do tá momento, tomando, Hã? Essa é a o única Davi tá vacina tomando um naquele remedinho. momento. O Davi tá tomando um remédio antecipado, tá tomando um remédio antecipado, Davi. Porque Isso aí é tu- o Davi que se chamam lembra- de o Davi vacina, não Guerrinha. lembrou, o Davi não lembrou que o Inter teve quase 4 casos de coronavírus. Ele não botou na balança. Ele nem sabe quem são os Não, jogadores. mas não serve pro raciocínio, né? Não, é claro, não interessa. não. O Renato não estava aí. Mas O Renato não estava aí. Eles vão jogar, Guerrinha. O raciocínio Não faz- sei, faz eu não uns 20 sei quem dias são, isso. quem são os 4. Quem São são? dois sei, laterais, não sei. né? Um meia. Não sei, eu não sei. Isso aí se diz. Quem são? Eu não conheço. Eu quero nomes. Mas eles já estão habilitados. Eu sei, por exemplo, que o Bolsonaro testou positivo. Eu quero nomes. Não, os dá os quatro, nomes, quem sejam são? eles quem forem, já estão habilitados a jogar. Porque faz uns 20 Então dias ficaram que... prejudicados, mas ficaram prejudicados que ficaram tempos em casa, em quarentena. Eles Não, foram mas eles têm prejudicados 15 dias pra desde jogar. junho. Pra treinar. Ah, bom, então não altera nada. Ah, tá. O arrazoado do Davi, ele tem até um viés sanitário. Porque se o jogo tá resolvido, não precisa Sim. do Grenal, não aglomera ninguém em bar, não aglomera ninguém na rua. Tá, eu acho que tá jogado. E outra, eu acho que o mais governador ainda, vai argumentar Maurício, isso, Léo. mais ainda, os dois times ganham dias a mais de treino, porque já tá resolvido, Davi. Eu acho que o governador vai argumentar isso. Davi. Hein? Ô, Davi, tirando a sua digamos, a sua Essa é a intensidade doença de dizer que o Grenal David-19. já estaria... que o Grenal já estaria... Que o Grenal já estaria resolvido, e aí, claro que eu não vou concordar com isso, mas eu consigo ver as razões de algum favoritismo do Inter jogando na sua casa, e especialmente no Inter, e um favoritismo muito pequeno, muito leve, que não muda o curso da humanidade. Mas eu preciso sim entender, e aí aliar o argumento ao do Davi, que a presença do Cudê em Porto Alegre, enquanto o Renato estava no Rio de Janeiro, o Cudê tendo contato com seus jogadores diariamente, mesmo que sem o treino prático, falando com seus jogadores sobre futebol e sobre Isso o que é meia pretende do verdade. time, essa é evidente vantagem, sim, do Internacional em Isso é relação meia ao Grêmio. verdade. Não, É o meia Renato tá- verdade. Eu vou Não, dizer o seguinte, anos o Renato estava no Rio de 4 anos no Janeiro Grêmio. e seu auxiliar técnico estava no treinamento, o Alexandre, certo? E aí o Renato diariamente, obviamente, conversava com ele e transmitia aquilo que o Renato entendia que eles deviam fazer. Então essa verdade da ausência do Renato é meia verdade, não chega a ser uma verdade Não, é definitiva. fato. O Cudê é um tarado, senão ele Pedro. não ganhava o que ganha, Pedro. Senão ele não ganhava o salário que ganha por ser um gestor Mas de grupo, por ser um mas cara é uma vitorioso como impossibilidade é. médica. Não, ele não está lá porque ele quer, impossibilidade, Maurício. ele tá na praia, que impossibilidade médica. O cara tá Não, na praia, se ele divertindo, caminhou na numa praia. cidade cheia de casos de Covid, e podia estar trabalhando aqui. Não, essa não. Essa não. Não, Pedro, podia, Pedro, tu tem que e o discutir com o Cudê, médico, já não viu é que o Cudê comigo. é um tarado, Pedro? É um tarado pro Por trabalho. futebol, né? Por Por futebol. trabalho. É, Por trabalho. essa eu não sei ainda. O Cudê é um A obcecado. gente vai ter que ver Entendeu? o Grenal da Peste, como diz Davi Coimbra, se ele vai ser Grenal realizado no da dia Peste. 23 ou no dia 26. O Duda estava na entrevista de agora com o Luciano Oxman aí, né? Ele respondeu da seguinte maneira, vou ler aqui a resposta dele. A situação da possibilidade de transferência dos clássicos. Esta situação, falou o Luciano Oxman, de mudar foi levantada por alguns clubes quando o Gauchão parou e agora foi levantada por mim, Luciano Oxman, novamente. Isto será um dos assuntos discutidos na reunião que teremos por vídeo às 15 horas. Portanto, hoje à tarde.
Vou passar aos clubes as situações trazidas pelos governos, mas não houve nenhuma novidade. O Grêmio quer transferir, né, Gabar? Deixa eu botar a colher aí nesse assunto, porque ele disse que o Grêmio não pediu. Ele disse que o Grêmio negou, não tem essa informação. Por exemplo, o Pelotas não quer. O Pelotas quer manutenção. Por quê? Porque teriam que viajar, além de tudo, a falta de tempo para treinamento, nós vamos ter que sair das suas cidades. Os clássicos já são na cidade, já ficam ali. Então eu acho que vai ser mantido o curso da tabela. O Pelotas não precisa sair nem o Brasil, nem o Caxias, nem o Juventude. Né? O Aimoré vai a Novo Hamburgo, ou Novo Hamburgo, não sei onde é o jogo, vai até São Leopoldo. Entendeu? É isso aí, fica bem pertinho que tem que sair. Mais fácil. Mais fácil. Evita a viagem. Só teria uma razão. Ele falou que não muda nada até agora. Ele falou para nós no Bola nas Costas, Duda, hoje 11h30 da manhã, na Atlântida, e disse, desculpa, Maurício, te interromper só porque foi citada ali a entrevista. Por favor. Então ele colocou ali para nós, bem o que o Gabardo disse, mas ele reiterou. Ele vai conversar sobre o assunto, mas a princípio não muda nada. Então a gente tem Grenal, tem Caju, tem Brapel, tem tudo agora já largada aqui. Primeira rodada vai ser uma loucura, é só clássico. É que o gancho, Duda, o gancho me parece assim, ó, tecnicamente, pelo quesito técnico, não há nenhuma razão para os clássicos mudarem de rodada. Porque o quesito técnico garante a marcação da rodada como está, com as dificuldades para todo mundo, cada um na sua dimensão. A única coisa que poderia fazer a transferência seria o motivo que não tem a ver com o quesito técnico, e sim pela função social que o clássico teria, especialmente o clássico Grenal. Por exemplo, o clássico é numa quinta-feira. Quinta-feira o jogo só vai por pay-per-view. E aí você correria o risco de ter aglomerações de pessoas indo para uma mesma casa que tem pay-per-view, e é tudo que nós estamos pedindo que não aconteça. Se o clássico passasse para o domingo e fosse transmitido em canal aberto, acesso universal, as pessoas ficariam em casa e sem aglomeração, porque todo mundo tem acesso à RBS TV. Então aqui não é o quesito técnico, aqui é tentar a função social do gauchão, Maurício, e o Grenal e os clássicos teriam esse sentido. Tecnicamente, Davi, não há nenhuma razão para trocar. Sim, mas tu que é o cara da TV, assim, tem mais intimidade com as questões da TV. A TV não pode passar de forma aberta na quinta-feira, fazendo uma negociação com a Globo, será? Ou tu acha que nesse momento, mediante negociação, aí o Thiago Cirqueira poderia, o chefe nosso do esporte, ele teria essa condição mais do que eu, mas você já disse na pergunta a resposta. Necessitaria de uma negociação com a matriz, com a Rede Globo. No domingo já há um horário do futebol que é 16h. Então aí você tem um fato certo, que é passar um jogo domingo 16h, e um fato a negociar, e aí, portanto, não é fato, depende da negociação, que seria transmitir em canal aberto na quinta. Além do que, Davi? Então o Thiago que se vire, Historicamente, o Grenal da fase de grupos do Gauchão não é de canal aberto, é de canal fechado. Então há toda uma negociação que estaria envolvida nisso. Mas tirando isso, tecnicamente, não há nenhuma razão para o Grenal sair da rodada de quinta-feira como os demais clássicos. Maurício, tem uma questão outra que é a seguinte, necessariamente, para o Gauchão terminar no dia 5 de agosto, que seria quarta-feira, porque já no dia 8 e 9 tem Série B e Série A começando, ele necessariamente vai ter em algum momento, ter jogos a cada 48 horas. Aí com a anuência do sindicato... Não. Porque a final poderá ser jogada no dia 26 de agosto, quando é data da Copa do Brasil, na qual Grêmio Internacional não se encontram, nem o Caxias. A final do Gauchão, 26 de agosto? E tem que correr tudo isso. Final, entendeu? Mas quantas rodadas tem para final? Mas daí não tem data, Davi, tá certo? A primeira brecha que tenham de 3 times. Claro, a gente está partindo que Grêmio e o Inter ganhar o segundo turno para pegar o Caxias. Pode ser que o Caxias ganhe o segundo turno também. Pode ser. Tem que marcar, aí já acaba a tabela antes, né, Duda? Acaba antes, mas assim, vamos lá. Grenal ou Caxias. Os 3 estão fora. Eu não lembro mais como é que tá o segundo turno. Tudo isso será definido hoje. Tudo isso será definido hoje numa reunião da federação com os clubes. Tem também esse aspecto da televisão ressaltado pelo Maurício, que eu acho extremamente importante. Tudo depende do Thiago. Traz o Grenal para quarta-feira. Aliás, a minha vida depende do Thiago, né? Tu imagina o Campeonato Gaúcho. Agora, tá? E a tua também, Davi. Só trazer a tabela que o Davi perguntou. O grupo A, Inter 7 pontos, Novo Hamburgo segundo colocado 3. Grupo B, Grêmio 9, Caxias segundo colocado 7. Neste momento, com 3 rodadas,
semifinais teriam Inter e Caxias e Grêmio e Novo Hamburgo. Mas que tem uma questão aí, o grupo A está mais concentrado no Inter e Novo Hamburgo. O Inter tem 7 pontos, o Novo Hamburgo tem 13, e os outros, Pelotas, Juventude, Piranga e São Luís, tem 1 ponto ou 0 São Luís. Já no grupo B, que é o do Grêmio, onde o Caxias, se for campeão do turno, pode ser campeão gaúcho, o Grêmio tem 9 e o Caxias tem 7, como disse o Gabardo, e aí depois tu tem Esportivo com 6, São José com 6, o Aimoré com 5, tem mais gente ali para brigar por uma eventual semifinal e final. Grupo, né, Diogo? É grupo isso, contra isso. grupo. Algo que me parece o grupo muito do lado do Grêmio possível... tem tido superioridade, né? Tem mais pontos. Algo que me parece que vai ser debatido e tem boas chances de acontecer, claro que mediante negociação, seria da final em jogo único, por questão de data. Se tiver a final... Não, isso é uma possibilidade. Isso é uma possibilidade que será discutido hoje. Porque a reunião da federação hoje... Paulistão, né, Pedro? Aí não precisa fazer que nem o Paulistão, que a final eventualmente vai ter... Ou melhor, os clubes de São Paulo envolvidos na final vão ter que adiar a primeira rodada do Brasileirão, se for final em jogo único no Gauchão. Não, ou tu coloca no dia 26, tá entendendo? Porque tu pode levar o Campeonato Gaúcho até o dia 4, tá? E aí no dia 9, Grêmio Internacional e também os da Série B, Juventude e Brasil estreiam normalmente no Campeonato Brasileiro, e tu deixa os jogos finais para as datas da Copa do Brasil no final de agosto, que serão 15 não é grave, dias. Né, Pedro? Não é grave, não. É o que dá, né, Maurício? Agora, se quiser fazer em jogo único, não fica tão ruim. Porque afinal de contas não tem torcida. Não tem torcida. Pô, vamos supor, tá, que a final seja Caxias e um dos dois da dupla Grenal. Faz no estádio neutro. Pode fazer. Qual é o problema? Não, nada disso. Por que o cara faz a maior pontuação vai dar vantagem de jogar em estádio neutro? Não. Eu tô dizendo quem tem a maior pontuação leva a final para sua casa, claro. Tem que ter uma vantagem. Senão não tem. Para que não existe campeonato? Não, mas o cara fez o maior número de pontos. Guerrinha. Não interessa. Somos 2 turnos. Os 2 turnos valem para o rebaixamento. Bom, somos os 2 turnos. Quem fez mais pontos? O fulano. É na casa desse que fez mais pontos. Acabou. É o Caxias. É em Caxias. Não, estou dizendo que não tem grande prejuízo para o outro time, porque não tem torcida. Não, sempre tem prejuízo. Tem prejuízo de viagem, tem prejuízo de conhecimento de clube, tem. Não, tem, mas não vai mas por não mim é, que mas tem. não é um prejuízo maior seria jogar em jogo único com torcida, né? Por exemplo, o Caxias vai jogar contra o Inter, tá? No Beira-Rio, e o Beira-Rio cheio, lotado. Aí o prejuízo é gigantesco. Agora, o Beira-Rio vazio não tem grande prejuízo. É um prejuízo maior. Sempre que tu joga fora da tua casa é prejuízo. Tu tem que viajar, tu tem que ir para outra cidade, tu tem que. Tu não conhece pontos de referência do estádio. Claro que é. Não, eu riscava, não risco mais, tô morto. Tô com algodão na narina, tô morto. Algodão na narina. Fora da caixa tem viagem, tem torcida. Abri aqui de novo o calendário proposto pela CBF para ver a data certinha de que Grêmio e Inter entram na Copa do Brasil, né? Que Grêmio e Inter entram só na fase de oitavas de final. Na outra fase, Oitavas de final. A primeira data de oitavas de final do calendário da CBF é 28 de outubro. Não, parei. Ô, bonitão. Tem São José e não sei quem que estão na Copa do Brasil e agora na primeira fase. E essa primeira fase não tem Grêmio, não tem Inter, não tem Caxias, tá? Admitindo-se que Grêmio ou Inter ganhem o campeonato e como ganhem o segundo turno e como o Caxias já ganhou, essas duas datas, que é 26 de agosto e da outra deve ser 7 dias depois, tá? Estas datas seriam utilizadas para as finais do Campeonato Gaúcho. E não fica muito longe, do dia 4 ao dia 20, 20 dias. Sim, perfeito. Não adianta o Davi botar minhoca. Agora, sobre o Grenal, eu queria voltar e a gente falar sobre o Grenal. Eu discordo do Davi que dá para dizer um favorito depois de 3 ou quase 4 meses de recesso. O Fluminense está provando aí isso, né? Ganhando o Flamengo. Davi até tem porque computador no crânio. Não, eu sei, até porque, Davi, tu mesmo fizesse uma referência lá atrás de que a parada foi prejudicial ao Inter. Porque o Inter vinha no momento mais legal e aí parou ali, né? Mas agora o Inter teve mais prejuízo. Mas aí então o Inter mas ele terminou com prejuízo, certo? Aí teve uma parada, que é ruim, porque tá melhor do ritmo. E tá quanto tempo sem treinar, por exemplo, né? Porque era a parte tática que estava mais azeitada no Inter. Tecnicamente, eu não consigo teve ver uma vantagem, Diogo. Não consigo ver assim favoritismo de ninguém, sinceramente. Tecnicamente, o Grêmio teve uma vantagem, que foi o lateral esquerdo que foi embora. E aí ele volta com o Cortez. Que isso, cara. Eu também acho.
Eu também acho. Tu libera o lateral da seleção e fica com aquele com aquele que todo mundo contestava. Não, eu acho também. Cortez é muito melhor que o lateral da seleção. Eu também acho. São os idiotas esses caras da seleção melhor. não levar o Cortez. Mas não é a primeira vez. Não levar o Cortez. Mas claro, tem que levar o Cortez, deixa o Bruno. Esse Atlético de Madrid é outro idiota, rapaz, mandar buscar um jogador em vez de levar o Cortez. Rapaz, os caras do Inter naquele Grenal passavam por cima dele, botavam a bola goela dentro dele. Aliás, dos dois laterais, né? A outra desvantagem do Grêmio é o outro lateral. São os dois laterais. Agora eu não consigo defender. Não define por uma partida só, Davizinho. Dá tempo pros caras. Pode ter o André reintegrado ainda, Davi. 4 meses de pandemia. Ah, tem mais isso ainda. Mais isso. Que o Gabardo é o responsável por isso. Gabardo. Tu é o responsável por isso, Gabardo. É o método Gabardo, Davi, o Gabardo. Eu não posso perder essa chance, Gabardo. É o método Gabardo de aproveitamento de jogadores que não deram certo. Método Gabardo de aproveitamento de jogadores que não deram certo. Então daqui a pouco o Natanael vai entrar o André, entendeu? Olha só. O Davi tá contra o vírus Davi de 20. Hoje o Palmeiras está comunicando que deve alternar times na retomada do futebol. É porque quando voltar, será absolutamente impossível repetir a escalação de quarta para domingo. Até dá, mas o risco de lesão é muito grande depois de 4 meses sem jogar uma partida. Por isso me parece, eu não duvidaria do aproveitamento do André, até porque todos os jogadores do grupo serão aproveitados num revezamento que será feito em todos os times que vão disputar o Gauchão. Tu sabe o que é o pior disso? Incluindo goleiros, Davi? Ô, Léo, tu sabe o que é o pior disso, Léo? Incluindo goleiros? Léo, tu sabe o que é o pior disso, Léo? É que eu sei que o Gabardo tá falando isso, não é por causa da cabeça dele. Eu sei que ele tem informação privilegiada, entendeu? Então eu sei que isso vai acontecer, Léo. Vai acontecer. Davi, o Vanderlei não pode, sob hipótese alguma, Davi. O Vanderlei não pode contrair corona, não pode se lesionar, porque tu sabe quem pode entrar, né? Pois é, não, mas vai entrar. O Gabardo tá dizendo aí, tu não tá ouvindo? Mas no caso do André, Davi, tá dizendo, torcida do Grêmio. Davi, eu aposto que isso pode acontecer. No caso do André, eu quero lembrar o seguinte, para reverter essa posição do não aproveitamento do André, a primeira pessoa a mudar de posição é o presidente do clube. Porque o Romildo Bolzan foi, sinceramente, ao microfone para dizer que não via condições de o André continuar a ter aproveitamento. O André estava disponível para o mercado, se tentou, durante esse período todo, que ele fosse colocado num outro clube, e isto não aconteceu até aqui. Não está impedido de o presidente, com o Renato e o próprio André, olha, vamos fazer um novo acordo aqui pela necessidade, o André está no grupo. Mas nesse momento, a pandemia diz que não. A pandemia muda tudo, pode mudar. Pois é. Talvez tenha gente que possa ter esquecido disso, né? Em dezembro, foi dada essa declaração de que não teria clima para o André continuar. Em fevereiro, no começo do Campeonato Gaúcho, por uma questão de necessidade, o André ficou no banco. O André ficou no banco de reservas de um jogo do Campeonato Gaúcho na Arena. Ficou. Contra o São José, né, Gabardo? Acho que a gente estava fazendo esse jogo. Davi, ele tem argumentos mesmo, Davi, acho que tu tem razão. Não, ele tem informação. É isso que eu estou colocando. Eu acho que, diante da necessidade do aproveitamento, o reserva do Diego Souza hoje quem é? É o Luciano. Olha, que joga em outras funções também. Bota se houver Elias, necessidade, eu não tenho dúvida que o André vai ser aproveitado. O rapazinho aquele da Copa Corta o microfone do Gabardo, pelo amor de Deus. Agora, sim, essa questão, eu acho que o Gabardo tem razão quando ele diz que será preciso rodar jogadores. Isso que dá medo, que ele sempre tem razão, porque ele acerta. O Gabardo tem razão quando ele diz que será preciso rodar jogadores, porque é um jogo atrás do outro, e aí 5 substituições, então muitos vai ter que usar o grupo todo. Mas eu acho que o Inter vai sofrer mais com isso, porque a lógica do Inter, do Eduardo Cudê, é um jogo assim que é muito, além da parte tática e técnica, mas assim um jogo muito operário, de marcar lá na frente, de estar sempre correndo atrás de quem está com a bola. Então talvez fisicamente o Inter tenha mais problemas e tenha que usar mais jogadores também. E voltando ao André, Diogo, tem uma outra questão que é a financeira, né? Com os clubes apertando contas, tu não pode te dar o luxo
de manter afastado, apenas treinando, um jogador que tem um custo mensal elevadíssimo. Né? Precisa fazer eu digo que é raciocínio. Mas, Léo, é mais prejuízo ele dentro do campo, velho. O remédio ele já mostrou isso. E não é uma corneta, é um fato. Não é assim. Dentro do campo ele é maior prejuízo, cara. Tu sabe, Duda, que tem remédio pro câncer que custa 10 mil reais, 20 mil reais ou até mais. Aí tu compra aquele remédio. E não tá dando certo, não tá funcionando. Mas tu continua tomando o remédio porque tu gastou muito. Tu gastou 10 mil reais naquele remédio, aí tu morre. É assim. Tu economizou, mas morreu. E morre sem dinheiro, né? Duro. Mas no caso do Inter, vocês acham que o Inter sofre mais com isso, dessa questão dos jogos acavalados em função do modelo tático, da ideia do Cudê, ou não? Não, até por uma questão de grupo, né, Diogo? O grupo do Inter. Eu não acredito, porque assim. o que pode acontecer, Léo, por exemplo, alguns dos jogadores, há uma mudança bem importante que a gente tem saudado. Do ano passado para este, o Internacional mudou o jeito de encarar a sua categoria de base, mudou para muito melhor. Então, se houver mesmo esse revezamento, e não será de um time inteiro, 4, 5 jogadores, alguns dos jogadores da base poderão ser testados e imediatamente terem uma afirmação que no ano passado não teriam. O Praxedes é um deles, o Pato é outro, o Cezinha, aquele meia que agora entrar no grupo, o camisa 10 que foi capitão do título da Copa São Paulo de Futebol Júnior, esses jogadores teriam essa testagem dentro de uma competição valendo ponto e na necessidade de mostrar serviço. Afinal, eles são competentes, eles vão ter que mostrar isso. Não me parece haver prejuízo nisso em relação ao Inter, não. O Praxedes, Maurício, eu acredito que, e o Cudê, naquela entrevista que ele concedeu para nós lá no Beira-Rio, ele falou do Praxedes que lembrava muito o Lo Celso, né? É do Lo Celso. O Lo Celso é pela característica e tal, um jogador parecido. E o Lo Celso foi um cara que ele lançou lá no Rosário. E o Praxedes, ele já tinha entrado numa partida contra o Ipiranga. Isso, contra o Ipiranga. Exatamente, no segundo tempo, Léo. Isso, e ele estava no banco no Grenal. Tanto é que ele foi expulso. Ele entrou no Grenal. Que começava ele entrou no Grenal, terreno. Ele chegou a entrar no segundo tempo. Ele entrou naquela vitória sobre a Católica. A Católica de 3-0 ele jogou. Bom, sinal das 13h30, né? Esse é o Sala de Redação. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol. A proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol, Gimo qualidade compro. Hoje à noite, para ser completa, tu falou aí pizza, caipirinha, né? Hoje só faltou a vacina, Pedro. Não, já teve. Aqui no programa já teve, Guerrinha. Não te mete no futebol, coloradinha. Não, preciso dizer isso, Pedro. Aqui no programa já teve a vacina. Já tem resposta da prefeitura ou não? Não, ainda não. O nosso repórter Cristiano Munari está acompanhando, está em cima dessa reunião e daqui a pouquinho traz as informações, assim que tiver qualquer definição, Pedro. Tá legal. KTO.com, gosta do esporte, te registra lá para fazer teus palpites. Chama lá no Insta, @KTO Brasil, o atendimento deles é demais. E o leite LG? É o leite gaúcho. Desde 1959, são 4 mil famílias. 1h34, franquias Facta, comece um novo negócio com a segurança e suporte de 20 anos de tradição no mercado do crédito. Ligue 0800 602 1818, representante autorizado da Facta Financeira. Se você está procurando um ar-condicionado, bom, conheça o split inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar, porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar, frigelar.com.br. Bom, Pedro, posso aí, Pedro? Só fazer um registro, porque eu acho importante a gente fazer, porque me parece assim uma prova cabal de como um protesto pacífico pode ter mais contundência e mais força e mais relevância e abrangência do que qualquer outro tipo de protesto. O Thierry Henry, que foi o nosso carrasco na Copa de 2006, né, Pedro, lá quando o Roberto Carlos dormiu no ponto, ele fez o gol pela seleção francesa. Isso. Ele agora é técnico. Bola que levamos. Aquele jogaço do Zidane, né? Deu o chapéu, tu tava lá. Deu um balãozinho no Ronaldo. Isso. E aí, hoje ele é técnico do Montreal, ou, como diria o professor Rui Carlos Ossmann, David, do Montreal, que na volta da... pronúncia. Exatamente, que na volta da Major League Soccer jogou contra o Philadelphia. E ele ficou durante 8 minutos e 46 segundos ajoelhado com uma camisa assim, Black Lives Matter,
que foi exatamente o tempo de sufocamento do George Floyd, antes de morrer por sufocamento no joelho de um policial negro. E foi um protesto pacífico muito forte, né? Muito forte, que ganhou contundência e relevância nacional, e não foi violento, né, Pedro? Vê como uma boa ideia pacífica, ela tem mais força, inclusive. Chamou a atenção do mundo inteiro, né? Ô, Pedro, só para acrescentar aqui o que a Andressa trouxe de informação na abertura aqui do Sala, né, sobre a definição da Libertadores e a reunião que está terminando agora, é do Conselho da Comebol, uma reunião por videoconferência, apresentando as datas para a retomada da Copa Libertadores da América. O que eu apurei aqui é que a Comebol ela tem um encaminhamento de definição de que até setembro voltam todos os campeonatos nacionais nos países que têm representantes na Copa Libertadores da América. A Renata de Medeiros acabou de publicar aqui em Gaúcha ZH também, né? A data é de 15 de setembro. A Argentina volta? É a informação, a Comebol está trabalhando com essa informação. De que em setembro poderão ter jogos, né? Na Argentina, e aí teria a possibilidade de retomada da Copa Libertadores da América. Dia 16, né? Dia 15 e 16. Jogos 15 dia 15 e 16. E termina em janeiro de 2021, né, Gabardo? Janeiro de 2021. Isso. Ainda a Sul-Americana que fica para mais tarde, lá para janeiro de 2021 para começar. A Sul-Americana começaria em outubro. Começaria em outubro, um mês depois da Libertadores. Tá. A final, em jogo único no Maracanã, aí tem que ver como é que vai ficar, isso vai ser discutido mais adiante. Eles estão pensando em trocar o Maracanã também, né? Também, Pedro. Em instantes, acabei de conversar aqui, falei com 2 diretores da Comebol. Um deles com o diretor de comunicação, Ariel Ramírez, e também com o diretor de competições, Fred Nantes. Em instantes, esses caras já são íntimos, Deus, né, Gabardo? Esses caras já são íntimos. Quando vier a Porto Alegre, vão tomar um café contigo, esse troço todo. Porque tu liga pros caras todos os dias, tu deve encher o saco desses coitados desses caras. Eu já tô com pena deles. Não, mas incomodar eu incomodo. O comunicado oficial da Comebol vem daqui a pouco. Hoje à tarde ainda deve sair o comunicado. E existe até a possibilidade de ter tabela. Já na tabela é a sequência da tabela normal. Aquela dos jogos que já estavam previstos. As datas, as datas, né? Com novas datas, Então, esse é o plano da Comebol. Voltar com a Libertadores no dia 15 de setembro. Rodadas dias 15... Até deixa eu olhar aqui, vou abrir o calendário para ver se a semana cai. 15 e 16 é terça e quarta. Terça e quarta-feira. Deve ter rodada terça, quarta e quinta, né? Mas eu estava dando uma olhada ontem na tabela da CBF, né, no calendário da CBF, e a gente vai ter data livre de meio de semana no Brasileirão e Copa do Brasil. São apenas 7 datas. 4 delas entre final de novembro e metade de dezembro e 3 em janeiro. O que eu acredito é que as 2 tabelas vão ter de conversar. A CBF vai ter de remanejar jogos dos times brasileiros envolvidos na Libertadores. E nós vamos ter, por exemplo, na quarta-feira, jogo do Brasileirão e jogo da Libertadores. Mas olha o detalhe aqui, Léo. Eu estou olhando aqui, 15 e 16 de setembro no calendário da CBF, tá? Dia 15, terça-feira, não tem jogo. Dia 16, quartas de final da Copa do Brasil. Eu acho que vai ter que se ver se tem clube nas quartas de final da Copa do Brasil que está também na Copa Libertadores da América, né? Eu acho que vai ter que se torcer para não ter esse acúmulo aí de jogos com os 2 times nas 2 competições, mas daqui a pouco pode acontecer de Grêmio e Inter não estarem nas quartas de final da Copa do Brasil e tem a liberdade de jogar Libertadores. Quem tiver que jogar as quartas de final da Copa do Brasil, aí sim vai ter que se achar um jeito para resolver. Pois é, lá atrás, Gabardo, quando as primeiras reuniões do Conselho Nacional de Clubes e tal, até me passaram, o Brasileirão vai ser de pontos corridos, com 38 rodadas, mesmo que entre 2021, isso é uma demanda dos clubes e também da CBF. E eu perguntei para quem me passou essa informação, mas e como é que fica a Libertadores? A CBF está fazendo tudo alinhada à Comebol. Então a CBF não preparou esse calendário da cabeça dela. A Comebol deve ter dado anuência e aí vai ter uma negociação. Alguém vai postergar jogo e possivelmente se postergue jogo da competição nacional. Olha aqui, só para corrigir. Agora, precisar usar óculos não é fácil. Coloquei os óculos. Não é quartas de final, é quarta fase da Copa do Brasil. Então é antes das oitavas de final. Em tese, essa data de 16 de setembro está liberada. Porque para a CBF ela está liberada para a quarta fase da Copa do Brasil, que não tem os clubes das oitavas de final. Oitavas de final só começam em outubro. Então essa data pode ser usada para a retomada da Libertadores. Mas ainda assim, se tem Copa do Brasil, tem clubes que estão na Libertadores que deverão estar na Copa do Brasil. Né? Já sabemos. Mais para frente. Já sabemos de antemão que se estiverem nas 2 competições, vão poupar no Brasileiro.
Não tem dúvida. Não tem dúvida. Porque de novo se dirá o seguinte, estamos a 6 jogos de um título, estamos a 8 jogos de um título, e o Campeonato Brasileiro nós temos 30 jogos. E aí, aí a patifa o Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, não dá para gostar, né? Não dá para gostar. Dá para gostar e para manter. Dá para gostar e para manter. É muito. É que neste ano, Maurício, chato como o Maurício, como o Leonardo, que gostam disso. Essa Globo também é uma... A Globo é uma idiota, paga todo esse dinheiro pelo um campeonato que não vale nada. Mas os caras botam reserva e dão prioridade para os outros. Pois é. É que neste ano... Alguém está errado aí. Não tem como... É que com essa temporada atropelada do jeito que está... não tem como. Chegou o ponto do presidente Romeu dizer, olha, 2020 pro futebol acabou, foi pro espaço. Vão fazer do jeito que dá. Vai ser inescapável. Os times vão ter de rodar jogadores, vão ter de preservar, porque nós teremos jogos quarta e domingo todas as semanas, com exceção dessas 7 semanas aqui, que possivelmente com o calendário da Libertadores, elas vão ser ocupadas por Libertadores. O que nos remete ao método Gabardo, né? Ou seja, o André vai ser utilizado no Grêmio. Com esse acúmulo de jogos, isso vai acontecer, Davi. Vocês estão de sacanagem, cara. Isso não é opinião, isso é informação. Eu conheço o Gabardo. O Gabardo tá trazendo uma informação que ele recebeu em forma de opinião. Isso que pensa que alguém é bobo aqui. Isso que é terrível. Preocupante. Não, eu tenho uma suspeita, tá? Eu não tenho uma informação concreta, mas tenho a suspeita de que isso pode acontecer. Gabardo, fala logo para eu me acostumar com a ideia. Fala logo, para eu ter um final de semana para digerir a informação. Não falou? Vamos ver se fala, mas pelo menos por enquanto não falou. Mas eu estou com a suspeita de que isso pode acontecer, conhecendo assim, né? A maneira como a comissão técnica, como o Renato trabalha. Se o André não for negociado, com a exigência que vai se ter de jogo em cima de jogo, eu não duvidaria e acho até provável que o André seja relacionado. Não vai ser titular, obviamente não vai, mas em caso de necessidade, que é muito jogo, acho que ele vai ser utilizado. É muito jogo. Eu acho pode substituir 5 jogadores. Jogo quarta domingo. Não tem outro jeito, Davi. Tu vai ter que rodar os jogadores. Não é só o André, é outros tantos, não tem outro jeito. Diogo, é razoável que tu tendo um jogador que a gente já viu que ele tem capacidade técnica, já viu que no esporte ele foi bem, no Santos ele foi bem. Para aí, Léo. Mas ele tem que ir pro esporte e pro Santos, então. Léo, não, com todo respeito, Léo, a tua opinião, cara, mas o André tá 2 anos, ele não provou nada no Grêmio, ele ganhou chances. O Renato insistiu nele, o Renato veio a público e admitiu o erro da insistência já no início desse ano. Não, só um pouquinho, mas a opinião de todo mundo, mas insistir com o André de novo, cara, não tem nenhuma lógica. Especial, num cenário normal, tá? Num cenário normal, os clubes endinheirados não, mas com as contas em dia, com as finanças mais equilibradas, tu consegue encaixar o André no mercado. O Sport Recife que não foi... conseguiram no não vão conseguir pelo salário que ele ganha no Grêmio, não vão conseguir. Não, mas é que até outubro do ano passado, novembro, o André estava inserido no contexto do Grêmio. Teve um jogo contra o São Paulo que ele foi... Não, ele não estava, Léo. Ele não estava, ele foi vaiado. O presidente do Grêmio o presidente falou que ele está fora. Não. Outubro do ano passado, novembro, éramos eu e o Pedro Ernesto na cabine da Arena. E o André, no jogo contra o São Paulo, 2-1 pro Grêmio, o André saiu para aquecer e foi a maior vaia que eu já ouvi na Arena. Uma coisa estrondosa. Depois disso o presidente do Grêmio veio a público e disse que o André estava fora. Numa entrevista para mim e pro Gabardo, inclusive. Isso. No programa da noite, no show dos esportes. E aí o presidente disse, o André e o Tardelli não tem ambiente, nós vamos rever. Só que com a pandemia, Davi, tu tem um jogador que custa alto, um valor altíssimo. É um jogador que a gente sabe que tecnicamente está escondido em algum lugar, mas ele tem recursos. E daqui a pouco tu vai ficar pagando esse cara. Tu precisa rodar o grupo e tu não usá-lo. Mas faz mal. Acaba sendo pior, Léo. Resgatar esse jogador. Acaba sendo pior. Assim, o André, se ele jogou bem, é verdade que ele jogou bem no esporte, jogou bem no Santos e tal, tudo isso é verdade. E talvez ele volte, quer dizer, provavelmente ele voltará a jogar bem em outro clube. Só que no Grêmio, não sei por que motivos, às vezes isso acontece, a gente sabe disso. Tem jogadores que não se ambientam num clube. E eles vão mal naquele clube, não tem jeito. O Renato Portaluppi foi pro Roma e fracassou no Roma. O Edmundo foi lá pra Fiorentina e fracassou na Fiorentina.
eram craques? Isso acontece. Vou dar de novo a solução que eu dei esses dias. O Grêmio precisa de um lateral esquerdo e o Inter precisa de um reserva para o Guerreiro. Natanael por André. Pronto. Pronto. Salários tem uma outra questão. Cara, o André, cara, a gente já sabe o que ele pode não dar, porque já tentou. Coloca a base pra jogar, cara. O Duda tem nesses revezamentos aí, cheio de moleque talentoso na base do Grêmio, cara. O Renato é visto como um recuperador de jogadores. Tá aí a chance do Natanael. Tá aí a chance. E o Guerrinha tem uma outra questão a favor do método Gabardo. O André ele tentou e não deu. O Natanael ainda não tentou ainda. Tem uma questão a favor do método Gabardo, que é o fato de não ter torcida. Quer dizer, os jogadores que não conseguiram ter aproveitamento, não vai ter vai. Então aí o método Gabardo de aproveitamento de jogadores que não deram certo se reforça, entendeu? Mas nos jogos fora de casa, o Grêmio também não tinha torcida, também não funcionava. Então, agora, Davi, não tinha torcida, não insista fora de casa assim, Davi. O Inter e o Grêmio hoje botam 1.000 torcedores em qualquer lugar aí. Olha, Paranaense, o que aconteceu? Grêmio e Flamengo, o que aconteceu? Fora de casa. O Grêmio vai botar o Jean-Pierre para jogar, não vai ficar muito abertinho? Jean-Pierre, se ele jogar com o Jean-Pierre e sem o Lucas Silva, digamos, Jean-Pierre, Maicon e Matheus, fica um time aberto. Tem que jogar, pode jogar toda essa gente aí, mas tem que botar o Lucas Silva junto. Tu quer tirar o Maicon do time, é isso? Não, ele até pode fazer assim. Eu acho que o Lucas Silva é titular absoluto, tá? E o Matheus também é. E o Jean-Pierre também é. Bom, então tem que sair o Maicon. Então tu pode tirar o Maicon, tu pode tirar o centroavante, tu pode tirar o Alisson. Substituições, Davi, mas não dá pra jogar com 12. Não, tu quer me enlouquecer. Que pode tirar. Tu quer me enlouquecer, Davi Coimbra! Eu jogaria, eu já disse como é que eu jogaria. Eu no 4-2-3-1 jogaria com o Maicon e Matheus Henrique. No 4-2-3-1, que é o modelo que o Grêmio se assentou. O Lucas Silva jamais tiraria. O Lucas Silva deu estabilidade pro time. Mas o Grêmio perdeu pro Caxias com o Lucas Silva. Perdeu o turno pro Caxias. Não, mas aí com 3 volantes, né? Não, tudo bem, mas perdeu. Volantes, não tinha o Lucas Silva? Pois é, não. O Grêmio perdeu pro Caxias. O Grêmio perdeu pro Caxias quando ele tirou os 3 volantes. Porque ele estava indo bem, quer dizer, bem não. Ele tava 0-0. Tomou um rodeão o primeiro tempo inteiro, Davi. Tomou um rodeão do Caxias. Mas ele perdeu quando ele tirou os 3 volantes. Ele perdeu quando tirou. Ele estava com 3 volantes e estava 0-0. Aí perdeu quando tirou. E quem é que entrou? Foi o Thiago Neves que entrou, não foi? Thiago Neves. Pois é, o Thiago Neves, toda vez que ele entra, ele pode até melhorar, né? Claro, sempre tem que dar essa chance pro jogador. Mas todas as vezes que ele entrou no Grêmio, antes da pandemia, o Grêmio não conseguiu manter bom rendimento. Recebi um pombo correio que diz que a informação do Gabardo tem, sim, uma conotação de possibilidade. Lógico. Quando todos estiverem esgotados, o André vai entrar. Eu acho que tá claro, o Gabardo é o cara mais bem informado do estado. Luciano... Acho que o Gabardo tá mais que o Renato do time. Mas depois do Luciano. O Gabardo tá escalando esse time. Gente, mas depois do Luciano. Né? Primeira opção, Luciano. Sim, porque não bota o Elias. Porque não bota o Elias. O Elias não é centroavante, né, cara? Hoje o Grêmio mas ele funciona. Mas olha só, o Elias, ele joga na centroavante. Ele joga nos lados e joga no meio também. Joga no meio. Mas calma também, não vai subir o moleque, dar uma responsa pro moleque. Não é assim. Responsa, não tem nem torcida. Duda, na entrevista que o presidente Romildo concedeu para nós, ele não descartou, né? Salvo esteja enganado, ele não descartou nem o uso do transição nessa arrancada. Eu perguntei para ele, é verdade, Léo? Eu fiz essa pergunta a ele. Nesse momento, verdade. O Grêmio então, assim, tem pro ataque. Se o Grêmio não, nesse momento, transição das férias. Não, mas o presidente não descartou, né, Pedro? Agora, se o Grêmio está cogitando de usar, ou colocou lá no horizonte, que daqui a pouco vai ter a gente não pode descartar que na necessidade de rodar o grupo, e nós vamos ter baixas, vamos ter muitas lesões. A gente está vendo os campeonatos europeus. Descartar não pode todo mesmo, jogo, Maurício, do campeonato europeu que eu vejo, tem um jogador com um problema muscular. Tem lesão muscular. Porque os caras pararam muito tempo. E vai ser muito jogo em pouco tempo. O centroavante que o Grêmio tem à disposição nesse momento. Tá? Diego Souza, que é o titular. O primeiro reserva, que é o Luciano. E tem um garoto, o Isaac, que foi promovido para o grupo principal. Ele faz a função, era assim, comparando o posicionamento, né? Tipo o Luan, que pode fazer a função de centroavante e também de meia.
São esses 3 que podem, no momento, jogar como centroavantes. E o André. Jogou contra o Goiás ano passado, naquela partida do Ferreirinha. Então o André não é tão garoto, né? 22 para 23, né, Gabardo? É por aí. Então o André entraria nesse contexto, né? De aproveitamento como um reserva e que pode ficar à disposição, se for o caso de ter a necessidade de utilizar. Gabardo sabe das coisas, hein? Vou avisar. Tá? Depois não se surpreenda. Porque tem, agora na seriedade, não tem lugar, aparentemente, para o André jogar. Primeiro pelo salário. E segundo, pelo que ele apresentou no Grêmio. Né? Por mais que o Grêmio banque um pouco do salário, ninguém quer. Guerrinha passou dezembro, janeiro, fevereiro, que é época de contratação, não tinha pandemia e o Grêmio não conseguiu colocar o André. Mas, ô Pedro, então tu repassa ele, paga o salário, já que ele tá treinando e tá pagando salário, coloca ele na vitrine em outro clube que queira. Pronto, mas ninguém quis, cara. O esporte, arruma tu, demonstrou interesse, liga pra alguém. Tá? Não, eu trabalho aqui, eu não trabalho como procurador de clube. Eles lá não conseguiram, então eu tô pedindo socorro pra ti, liga pra alguém. Não, então tá, então deixa que a partir das 2:30 da tarde começam a trabalhar nisso aí. Isso. Tu que vê, Duda. Mas olha o ponto, não vai estourar o ponto. Olha só, o Grêmio falou numa questão do esporte, que estaria interessado e tal. Daí eu fui atrás dessa informação. E o que me disseram que o orçamento do esporte para esse ano, o orçamento do esporte que está no processo de reestruturação é de 36 milhões. É o orçamento de time da Série B na Série A. Se o André fosse para lá, com o Grêmio pagando metade do salário, eu fiz um cálculo por baixo, daria em torno de 7%, 7,5% do orçamento do esporte. O esporte teve que correr na FIFA porque não foi acionado pela FIFA, Léo, lembra? O esporte, depois que o Cruzeiro acabou perdendo pontos e começou a entrar uma ação e outra de dinheiro não pago pelo Cruzeiro, o esporte estava devendo pelo André e teve que sair correndo para arrumar dinheiro. Não tem condições. Esporte em Lisboa, mas isso aí já Não. Grêmio, entendeu? Não. Tô falando do esporte, o esporte aqui. O esporte serve pro Sporting de Lisboa. Recife. Pro Sporting de Lisboa. Falando do esporte aqui do esporte lá de Recife, ele tem Recife, dívidas. Sim, que deve para o Sporting de Lisboa. Está devendo que a questão judicial já está na FIFA, ou seja, ele pode perder pontos também. 1 milhão de euros. Daí o presidente esses dias deu uma declaração lá, dando um pau nos antecessores dele, o cara que assumiu agora lá, tá uma crise extraordinária. Mas onde não tem crise é na Facate, tá? Porque estão abertas as inscrições para o vestibular da Facate. Informações no facate.com.br. Seja qual for o seu plano, com o Simanco Vabin é parceira porque tem quase de Mussum, viu, Maurício? Eu recebi imagens da cidade de Mussum, do avanço do rio Taquari. Muito afetada pela chuva. Meu Deus do céu, olha terrível. Aqui, ó, não tem essa de ir para o ginásio, porque o ginásio também está alagado. Olha, o pessoal está vivendo uma crise lá. Não, muito difícil. Olha... A região das ilhas aqui em Porto Alegre também com alerta para enchente, muita gente já saindo de casa, outros tentando juntar o que é possível, a situação bem difícil para o fim de semana também, que tem chuva no domingo, Pedro. Mas lá em Mussum, o que está acontecendo agora é o seguinte, normalmente sai de casa e vai para o ginásio. Não tem ginásio. Toda a cidade, foi toda a cidade inundada. E mais do que isso, né, com a pandemia, com o Covid, esse ano está mais difícil para essas medidas também, porque a lotação de um estádio, quando é possível, né, dos ginásios, se colocava 400 pessoas, agora tem que botar muito menos porque tem que manter o distanciamento, então está bem mais complicado realmente, Pedro. O nosso Sala de Redação tem Gimo Álcool 70 Pedro, Aerosol, tem Zafari Bourbon, Ruder há 48 anos cuidando da tua segurança, Maurício. Franquias Facta. Olha aí, ó, momento ideal para empreender só depende de você e ar-condicionado na Frigelar, para te não passar friozinho, meu anjo. Fala. Não, antes de você chamar o comercial e hora certa, que é o que você está encaminhando já, e por isso eu vou respeitar falando muito rapidamente, a tendência, o que está acontecendo, a curva permanente da atuação do governador e do prefeito é uma atuação conjunta. Nunca houve confronto e uma das vezes em que eles tomaram decisões diferentes, no dia seguinte à decisão anunciada, o governador convidou o prefeito a estar na sua live para falar a respeito de o quanto estavam sintonizados. Eu não acredito que justamente na questão do futebol,
com esse histórico de tanta harmonia e de tanto entrosamento, justamente na questão do futebol haveria a desarmonia pela primeira vez e a ponto de evitar que o Grêmio Internacional jogasse em Porto Alegre. Não me parece ser a tendência que aconteça isso, embora a reunião não tenha terminado ainda, Pedro. Intervalo comercial, notícias e nós voltamos logo depois com mais Sala de Redação para você. 2h03, o Sala de Redação está de volta em nome da Gimo, Zafari Bourbon, Ruder Facta e Frigelar. O Tiago Cirqueira me manda a seguinte informação: o pessoal da prefeitura chamou o Mamma Mia no 3037 mil para não perder tempo, né? Já tem a comida ali, o Mamma Mia entrega para todo mundo faz uma bela refeição com aquele galeto extraordinário do Mamma Mia e está resolvido. Então o Tiago Cirqueira está me ensinando a fazer e pegar os ganchos dos comerciais. Bom, mas Pedro, olha o talento do Tiago. Podia ter chamado pizza. Mas não chama pizza. Pra não acabar pizza em pizza. É à noite. Chama pizza. O galeto. Chama o galeto. Pizza é à noite, é verdade. Tu te lembra que... Tu te lembra, não? Tu sabe que nós temos aquele tempo e placar do futebol da Gaúcha, né? Claro que sim. Tempo e placar do futebol da Gaúcha. Aí entrou a pita, aquele... Esse é a pita. Isso. Mais ou menos. O bibi, esse não ficou bem, mas enfim. Bom, mas eu tenho uma grande notícia para vocês. É que a partir de agosto, a Industrial São José, fabricante de equipamentos agrícolas, tá? Acaba de fechar contrato, me fala o nosso Edinho, o Edson Bandeira, tá? Do tempo e placar do futebol da Gaúcha, que começa em agosto e termina no final de 2021, ou seja, são 12, 17 meses de contrato que nós teremos a parceria da Industrial São José, fabricante de equipamentos agrícolas, que vem reforçar o time do futebol da Gaúcha. Pô, então, é tempo e placar no campo mesmo, né, Pedro? Marcante, literalmente no campo. No campo. Exatamente. Então, um abraço para o Evandro Fulber, que é o diretor de marketing da São José Industrial, novo parceiro do futebol da Gaúcha. Bem-vindo a São José Industrial, Pedro. E é sensacional quando está no estádio. E isso mostra a força da Rádio Gaúcha, né? Que tu tá no estádio e aí dá esse sinal e ele vai ecoando assim pelo estádio e mostra que tá todo mundo ouvindo a rádio. É espetacular. Não, mas tem uma coisa mais espetacular ainda, que é o show da Renatinha, te lembra? Que agora tá com o Lelê Tolassi. O Lelê, é isso. Show do Lelê. O show do Lelê agora. Mas quem começou foi a Renatinha, né? A Renatinha Medeiros. Ela ia lá pra garagem do Beira-Rio, terminado o jogo, chama o gol aí! Gol! Era um buzinaço assim. Bom, o mundo buzinava naquele momento. É uma ideia do tamanho da sintonia da Rádio Gaúcha e por isso nós queremos agradecer cada vez mais, dizer aos nossos ouvintes que tá tudo bem. Bom, só um pouquinho, Gabar. Isso aí agora, quando voltar o Campeonato Gaúcho, né, Pedro? Você narra, pede pro pessoal gritar e bater panela em casa, quando der gol. Não, bater panela não. Aí já... Não é uma boa. Panela vai dar confusão. Isso leva a outras implicações. Mas é pro gol. Sabe que esse negócio desavisado. De bater panela... Olha só, Duda, segunda-feira eu tava vendo o jogo definitivo lá, que é definir se o Werder Bremen caía ou não, porque na Alemanha, assim, o antepenúltimo joga com o terceiro da segunda divisão, o antepenúltimo da primeira com o terceiro da segunda, e aí são 2 jogos e pra ver quem é que fica com a última vaga na elite, né? E aí no jogo era Heidenfeld, o nome do time, um time pequeno e tal, e aí o estádio vazio, só que 3 ou 4 dirigentes do Heidenfeld foram com uma frigideira e uma colher, aquelas colheres de arroz, e passaram o tempo todo batendo a colher naquela frigideira, fazia um barulho dentro de... Parecia que o estádio estava lotado, assim. Andressa Xavier, me dá uma informação. O prefeito Marquesan está saboreando o galeto Mamma Mia com garfo ou pega os ossinhos com a mão, assim? Imagina que com as mãos, né, Pedro? Eu também melhor, acho. né? Melhor, fica melhor. Se vem aquela polentinha também, polentinha com a mão, não dá pra cortar. Tem que morder. Cultura inútil, mas em todo caso. Né? Galeto é sempre com as mãos, Pedro. O que tu falou, Davi? Tem uns que são nojentos, aí tem nojo de pegar com a mão. Tu não, né, Davi? Tu não é desse estilo aí. Eu sou bárbaro. Davi como Mocotó. O Davi é dos meus. Davi é do Mocotó. Mocotó, torresmo. Se vocês souberem, aí tem um amigo meu que está desesperado com essa quarentena, solteiro. Ele está trocando massa, arroz e açúcar por um papagaio.
Ele precisa falar com alguém. Ele precisa falar com alguém. Quer Fala conversar, né? Quer conversar. Não, e é bom que Mas emagrece, não te- né, Guerrinha? Emagrece também, né, Oi, Guerrinha? fala, Fica Pedro. no shape. Fala Pedro. com micro-ondas, tu não fala com micro-ondas, com refrigerador? Eu tenho assunto com eles todos os dias. Pergunto ao micro-ondas como é que está a temperatura, ele me diz, nesse momento está frio, mas se tu me ligar vai esquentar. Sabe, essas coisas assim, os diálogos de quarentena, né? O que, que nós vamos fazer? Na verdade, Pedro, eu vou... Vai o quê? Ei, Vai, Pedro, vai. Na verdade, Ah, deixa que eu delay. aproveitar deixa eu aproveitar aqui e compartilhar aí uma imensa felicidade aqui que nós estamos passando, que agora nesse domingo, dia 12 de julho, né, o Acústicos e Valvulados vai fazer uma live oficial aí, já que está voltando o futebol, a gente também está feliz de estar colocando trem nos trilhos aí aos pouquinhos, né? Então o Acústicos e Valvulados faz uma live especial para arrecadação de alimentos, enfim, todas essas questões que envolvem a pandemia. Então a gente vai fazer, o Acústicos e Valvulados vai fazer uma live especial transmitida pelo YouTube da Prefeitura de Sapiranga, domingo às 20 horas, né? Então toda ajuda, né, todo o prestígio e atenção que nos derem e principalmente a ajuda através das arrecadações serão muito bem-vindas e é bom assim a gente saber que aos pouquinhos a gente vai tentando retomar o rumo aí, não só no futebol, mas também nas apresentações e tal, e estamos, né, felizes com isso. E eu fico vendo aqui diariamente o meu app, né, do Colorado Gaúcha ZH, e sempre quando abre, assim, na tela inicial, tem ali, né, o São José 1, Internacional 4, sério, tá desde o 15 Faz de tempo. março que tá Faz tempo, esse mesmo placar, essa mesma... faz tempo, Agora- então, 4 meses vendo esse placar, assim, pelo menos é um placar com uma goleada. Por Tem favor, uma. né? Menos mal. Claro. Tem uma questão, Davi Coimbra, eu acho que esse assunto que remete para ti, que tem mais aptidão aí nas questões políticas. Tem muita gente criticando o governador do estado que liberou o futebol no dia que nós tivemos o maior número de mortes. E também, por exemplo, há pouco nós estávamos ouvindo, o Hospital Conceição tem 100% de ocupação dos leitos da UTI. Como é que a gente confronta isso? Como é que tem defesa o governador? Não tem? O que tu imagina? Me parece assim que é evidente que se a gente pudesse, todos nós, 100% da comunidade, da sociedade, né, ficar dentro de casa durante todos esses meses que faltam até a chegada da vacina, seria o ideal, né? A gente tem uma certa convicção disso. Olha, fica todo mundo isolado, até pode pegar a doença, mas a chance de pegar é bem menor. Seria o ideal, né? Só que tem algumas atividades que não podem simplesmente ficar paradas, né? Uma, porque as pessoas simplesmente não vão ter, elas precisam sobreviver, né? Não é só estar vivas, elas precisam viver, precisam comer, precisam fazer as suas atividades. Tem gente que está desesperada. Então essas atividades que, se não voltarem em determinado ponto, elas simplesmente vão deixar de existir, né? Algumas não tem jeito mesmo. Por exemplo, o cinema, né? Salas de cinema só o drive-in. O sala de cinema tu não tem como fazer voltar, ou bares da noite, ou boates, esse tipo de coisa. Isso aí não tem como fazer voltar. Isso aí as pessoas vão ter prejuízo irreparável, que vai acontecer, e não tem, é inevitável. Agora, onde for evitável, onde se puder dar um jeito, aí o ideal mesmo, até porque a nossa sociedade, o nosso país é um país que tem outras precariedades, né? A gente vê na Alemanha, eu estava vendo ali que o governo alemão, ele pegou as pequenas empresas e deu 30 mil euros para cada uma delas. Não é nem empréstimo, não precisa devolver, né? Os Estados Unidos são 2 mil dólares para cada pessoa que perdeu o seu emprego, né? A gente não tem essas condições. Então tem que se fazer uma maneira de que as coisas funcionem minimamente com o máximo de segurança, né? E o futebol é assim. Nós ouvimos aqui o Romildo Bolzan falar no sala de redação que se o futebol não voltasse até setembro, os clubes todos iam à falência. A gente pode admitir isso? Acho que não tem como admitir. Então o que nós vamos fazer? Vamos ter que voltar com uma base de segurança máxima possível e com o mínimo de atividade assim, que comprometa, né, o futebol em si.
A palavra do Romildo Bolzan, ela me parece mais importante ainda, Davi, porque ele, além de ser um administrador do clube, do Grêmio Porto Alegrense, que é um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, ele também é um administrador público de grandes gestões lá em Osório, de presidência do PDT, ou seja, ele sabe avaliar as duas coisas, tanto o clube quanto a gestão pública, né, que é o que está determinando a volta ou não do futebol. Pedro, eu acho que esta palavra é muito importante. Desculpa, Maurício, só para completar uma coisa, Maurício, desculpa, assim, é que o drama das pessoas que estão desesperadas, porque tem gente que realmente está desesperada. Eu sei de gente, adultos, homens adultos, tiveram crises de choro, sabe, assim, de desespero, tal, porque perderam tudo que tem e que sabem que não vão conseguir recuperar em pouco tempo, ou sabe, talvez nem recuperem. Então esse drama também tem que ser levado em consideração. As pessoas também têm que se comover com isso e pensar numa maneira de fazer com que isso seja minimizado e com o mínimo de custos também, né? Desculpa, Maurício. Não, é que para fazer justiça e aliando o seu argumento, Davi, a gente precisa fazer o reconhecimento daquilo que os clubes trabalharam em nome da excelência da segurança sanitária possível para voltar à sua atividade. O futebol não está voltando de qualquer jeito. O futebol está voltando mediante segurança sanitária que foi capaz de convencer o gabinete de crise do governador. Não é uma volta que desrespeite ninguém, não é uma volta colocada pescoço abaixo das pessoas. Não, houve um protocolo que foi referencial para o restante do Brasil e neste momento é possível fazer a volta do futebol sem atrapalhar o combate à pandemia na sociedade inteira. Então eu sempre tenho cuidado, e cada um argumenta do jeito que quiser, né? Mas eu sempre tenho cuidado de não misturar o que não é misturável. Ah, vai voltar o futebol, vai morrer mais gente. Epa, não é isso. Não, porque eu acho que ficou claro, Pedro, é o seguinte, né, o futebol, o governador, Léo, claro que o governador cedeu a pressões, e as pressões, né, e aí eu estou lembrando que o Maurício disse no programa de ontem, né, Maurício, ceder a pressões não tem nada de legítimo nisso, as pressões são legítimas, assim quando o governador lá atrás defendia que o futebol não tinha que voltar, apesar de Grêmio e Inter fazendo pressão para que voltasse, até o próprio Grêmio anunciando que iria treinar em Santa Catarina, foi uma maneira de pressão também, elas não são ilegítimas, é assim que funciona o jogo democrático. Pressões, o que o governador está dando como declaração hoje, absolutamente correta, dizendo que a volta do futebol, Maurício, não significa que a pandemia terminou, não significa que não tem que ter contrato, que ele quer fazer do futebol uma prova de que é possível ter controle sanitário, e é exatamente o que a gente dizia lá atrás. Né? O que ficou talvez mais complicado para ele é que lá atrás os números da pandemia estavam melhores. E aí esse argumento não valia. E agora nesse momento, Diogo, o Rio Grande do Sul é um dos estados em que os números de morte sobem. Aliás, na tendência é o segundo que mais sobe. A gente tem Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul subindo, a região sul toda subindo, assim como a região centro-oeste. Enquanto isso, o norte vai caindo, o nordeste cai o número de novos óbitos e no sudeste, em todos os estados do sudeste, a situação está estável. Por isso é diferente a situação aqui do Rio Grande do Sul, até quando se fala, mas todos os outros liberaram, só a região sul não. Porque a tendência aqui nos três estados do sul é de curva ascendente. Então, assim, o futebol, ele atendeu a pressões, sim, me parece claro. A CBF cravou a volta do campeonato, isso foi uma forma de pressão. Os estaduais estavam todos voltando, é uma forma de pressão. E aí o governador encontrou uma maneira prudente, né, em função do protocolo da federação, de voltar ao futebol. Mas é claro que existiram pressões, eu acho que isso está bem claro, assim, né, para todos, não foi só para o governador não, para todos. E o que vai depender é de nós, né, Leonardo, que gostamos de futebol, de não fazermos aglomerações. Nós não podemos convidar o nosso amigo para ver o jogo, fazer um churrasquinho para fazer o jogo, o consulado fazer uma reunião. Não, cada um na sua casa. Isso será fundamental. Agora, a gente sempre diz assim, todo mundo tem que usar máscara. Olha, eu conheço um monte de gente que não usa máscara. Tá? E vou te dar uma informação. Eu falei outro dia com o Vladimir. O Vladimir é um dos grandes vendedores de automóvel que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, lá da Car House, tá? E ele me disse, eu perguntei, vem cá, e aí, cara, como é que tá o trabalho? Agora fechou de novo, né? Mas alguns dias atrás estava aberto. Ele disse, não, Pedro, até estamos vendendo bem e tal. O único problema é o seguinte, nós temos máscara para dar para clientes que chegam sem máscara. Quer dizer, a Car House se preocupou em ter a máscara, tá? Mesmo assim, o cara fica brabo e não bota, cara. E o cara tá comprando Toyota, ele não é um pobretão, não é, sabe? Não é uma pessoa, pelo menos teoricamente, sem cultura. Ele é um cara que tem grana, ele tá comprando um Toyotão lá, que não é mole, né?
Agora, isso que a Andressa está falando aí, que aumentaram os casos em toda a região sul, né? Parece que até no Uruguai também houve um certo abalo, né? Mostra como o comportamento dessa doença, e ele tem a ver com as regiões mesmo, né? Tá certo que é o inverno, né? Todas essas coisas. A gente acompanhou isso nos Estados Unidos também, né, Davi? O sul dos Estados Unidos agora, que está fechando novamente por causa dos casos chegando por lá. É verdade, verdade. Surge uma... A gente vai precisar que seja que essa retomada ela seja muito monitorada, ela seja vigiada de perto. O João Pretzel acabou de compartilhar no nosso grupo interno aqui, da Leitura de Esportes, Chapecó, uma informação do repórter Napoleão Almeida, tá? Ele é do Notícias Demais, que é de Chapecó, se não estou enganado. Chapecoense jogou com 5 jogadores e o técnico contaminados com Covid. Testes foram na segunda e resultados saíram hoje. A Chape, para quem não sabe, jogou com o Avaí pelas quartas de final do Campeonato Catarinense. E o Marcílio Dias teve outros 3 casos. O Marcílio jogou ontem à tarde contra o Figueirense. Então a gente vai ter que intensificar muito a questão dos testes para estar com todo mundo sob a lupa. Ô, Léo, porque aí tem o erro de protocolo gravíssimo. Claro, não esperou o resultado sair. Sensato, qualquer protocolo sensato, o jogador não pode ir a campo com o teste indefinido. O cara só pode ir pro campo depois que ele for negativado. Então o protocolo catarinense fracassou rotundamente porque foi gente pro campo com o teste indefinido. Isso não existe, né? Uma informação de agora. Do clube, os pacientes foram afastados das atividades, mas não informou quantas. A Chapecoense informou ainda que apenas jogadores que testaram negativo e estão assintomáticos foram relacionados para o jogo da volta, marcado para o próximo domingo. A questão é que esses jogadores estavam treinando com os demais, né? É muito sensível a questão, o monitoramento, a vigilância, ela precisará ser extrema, e eu concordo. Foi um furo de protocolo. Se tu faz o exame na segunda, saiu na quinta pelo PCR. A Chapecoense está viajando agora 3 da tarde para Florianópolis e está testando novamente todos os jogadores. Então, se tiver algum outro teste positivo, os jogadores serão naturalmente retirados. Uma informação, Pedro. A federação está trabalhando com a possibilidade do clássico Grenal, né? Ser antecipado de quinta para quarta, e aí com a possibilidade de transmissão na TV aberta, sobre aquilo que a gente estava falando na abertura do programa. Seria ótimo. Você tinha falado, né, Pedro? Gauchão vai ser dia 22. Marcaram 23, mas vai ser dia 22. E aí é Beira-Rio, né? Beira-Rio. Beira-Rio. Vamos fazer um intervalo comercial. Que era 22. O Pedro tinha dito que era 22. A federação e o governo que insistiram em 23. Mas eu mandei fazer dia 22, cara. Eles não me obedecem. Só para isso não está confirmado ainda, né, Pedro? Mas vamos atrás dessa informação, mas existe esta possibilidade. O que seria ótimo. Eu acho que seria uma grande solução. Vamos ao intervalo comercial, voltamos em seguida. A última parte do nosso sala de redação. E vamos ver se terminou o almoço lá do pessoal da prefeitura, né? Que mandou chamar o Mamma Mia no 37 mil. Tá? Vai demorar. Eles estão vendo os protocolos agora, viu, Pedro? Vai demorar. Eles estão vendo os protocolos dos treinos nesse momento e mais tarde tem alguma definição. Não será ainda no espaço do sala, mas acompanharemos aqui na Gaúcha. Estão esperando o alemão para soltar a informação. Voltamos em seguida. Este é o som do dinheiro caindo na sua conta. Bom, Ruder, Fact e Frigelar, os patrocinadores âncoras do Sala de Redação. Hoje teve sorteio da Champions, né, Duda? O PSG se deu bem, Pedro. O PSG se deu bem em termos de grife. Porque esse Atalanta tá fazendo gol em todo mundo, hein? Essa Atalanta tá fazendo gol em todo mundo. É a grande chance do Neymar. É a grande chance do Neymar de embalar e finalmente se tornar um jogador protagonista no cenário europeu, né? Porque a tabela ficou muito boa pro PSG. Ficou assim, 32 títulos, né, Gabardo, de um lado. 26 títulos de um lado da tabela e nenhum do lado onde está o PSG. Meu Deus. Tá muito bom pro PSG. Para chegar à final, né? Quais são os adversários que ele pega? Dá uma ideia aí. O primeiro adversário e depois o cruzamento do outro que vai ser lá na frente. Atalanta. Isso. Tá. O Gabardo, vai lá. O primeiro jogo, né, Léo? É Paris Saint-Germain e Atalanta. Esse jogo único, quartas de final. Aí, se ganhar, vai para a semifinal e aí pega o vencedor de Atlético de Madrid ou Red Bull Leipzig, da Alemanha. Bom, se for o Atlético, já é um adversário que o Leipzig é um bom time, mas não tem tradição. O Atlético, com o Simeone, nos últimos anos, tem sido um adversário muito duro.
Mas, olhando assim em termos de qualidade, o Paris Saint-Germain tem mais qualidade, né? Então teria condição para chegar na final. É um Celso Roth com grife, né? Mete-lhe uma retranca do cacete e vai... A final é um jogo só? Também, um jogo só. Um jogo só. Tudo um jogo só, toda essa fase agora é um jogo só. Aí o favoritismo fica... menor. Fica abalado, não é tanta coisa assim. Né? Mas jogo de estratégia, né? A chave do PSG, o lado do PSG e do Atlético de Madrid é menos espinhoso que o outro. O outro tem Barcelona, tem Real Madrid, tem Bayern, né? Manchester também. É complicado, ali é complicado. Agora, qualidade por qualidade, indo para a final, nesse grupo que tem os 4 gigantes, acaba engolindo o outro. A sorte é que é um jogo só para esses que nunca ganharam. E pode ser que Barcelona e Real se cruzem, por exemplo, porque não tem no sorteio aquela questão de clubes da mesma federação, clubes do mesmo país. Eles podem se enfrentar. O Atlético de Madrid, eu sou fã do Simeone porque ele implanta na Europa um aguerrimento, um espírito de jogo de sul-americano, de Libertadores. Alma castelhana, né? O Atlético joga Libertadores na Champions League. Eliminou o Liverpool. Exato. A questão toda, Maurício, é que o Atlético ele está passando por uma temporada de renovação. Ele se livrou, não. Ele dispensou o Godin, ele vendeu o Griezmann, que era a grande estrela. Então o Atlético está se remontando. Ele está com uma temporada de transição. Está fazendo o papel dele no Campeonato Espanhol, está garantindo vaga na Champions League direta, já está nas quartas da Liga dos Campeões, mas não é aquele Atlético que bateu na trave 2 vezes nos últimos anos na Liga dos Campeões. Olha, eu tô recebendo... O Atlético de Madrid e o PSG são 2 DTFON. Só tonteia. Não mata. Guerrinha, estou recebendo do Julião Cunha, que é o vice-prefeito lá de São Jerônimo. São Jerônimo está embaixo d'água também, uma coisa impressionante que subiu, nem sei qual é o rio lá, se é o Jacuí, o que é lá, mas é uma coisa impressionante, a cidade completamente embaixo d'água, como o Mussum, que eu falei há pouco para vocês. Olha, é um cenário devastador, eles estão pedindo com urgência lá comida, lá pelo menos tem ginásio para ficar, em Mussum nem isso tem. Que coisa séria. E vai chover amanhã, né, André? Essa é a previsão, né? Vai voltar a chover principalmente e os rios ainda não baixaram, né? Muito pelo contrário, Pedro. Não baixaram. Tem 4.500 pessoas fora de casa por causa das cheias aqui no Rio Grande do Sul. Tem muitos municípios com essa situação. A gente flagrou com a reportagem casas debaixo d'água. Situação muito complicada e que vai chegar também aqui a Porto Alegre. Tem um alerta para Porto Alegre e para a região metropolitana também. A região das ilhas já se preparando, pessoal. A gente ouviu vários moradores aqui nos últimos dias com a reportagem e todos, claro, contando que é difícil até de dormir, porque a água, quando chega, sobe muito rápido. E tem esse agravante, portanto, em meio à pandemia, a gente tem esse agravante da chuva forte aqui no Rio Grande do Sul. Então, quem puder ajudar, né, Pedro, na sua comunidade, nas pessoas que conhece, nas instituições que conhece, se puder fazer alguma coisa nesse momento, mais do que nunca, é muito importante. Uma atualização aqui, Pedro. Na questão da Chapecoense, é uma atualização que vem através do Sérgio Badalotti, que é da Rádio Chapecó. São 13 pessoas com teste positivo na Chapecoense. No entanto, nenhum jogador que esteve em campo contra o Avaí está na lista. Todos os titulares estão aptos a jogar domingo. O vírus pegou o pessoal que estava no departamento médico, especialmente na fisioterapia. Bom, menos mal, não jogaram, né? O Duda Pinto está me mandando de novo uma mensagem, continua 0 internação em Santana do Livramento. Olha como são as coisas, né? Esse vírus aí é um chato, esse coronavírus. Bom, vamos falar com o alemão? Estamos ganhando deles lá. Isso. Estamos ganhando. Estamos ganhando lá, estamos dando derrelho deles lá. Ganhando, acabando com eles tudo lá. Não tem para ninguém. Espetacular. Faz uma semana que Rivera está com 0 casos. Eu não consigo mais parar de rir. Ô, Duda Pinto, como é que tá aí em Santana do Livramento, Duda Pinto? Ganhando deles aqui, não adianta nada, pode vir frio, pode vir calor, não tem nada, rapaz, aqui não tem essas balacas aí, nós ganhamos deles tudo aqui, terminou. Espetacular. Sabe que eu sou muito traumatizado. Falou com o Galvão Bueno, Duda Pinto? Eu sou, todos os dias ele me fala, a gente troca mensagem, manda pra todo mundo. Diogo. Não, eu tenho traumas com imitações, entendeu?
Eu tenho trauma com imitação, então eu só imito o Duda Pinto. Tá bom. Vamos lá. Alemão, terminou? Prefeito Marquesan terminou de comer aquele galeto Mamma Mia que ele mandou pedir no 3037 mil, que é o telefone que todo mundo tem que ter na manga, hein, Alemão? Pedro, estamos esperando aí o final da reunião em análise às questões da cidade, o quadro das UTIs, os novos casos de coronavírus e as ações já implantadas, a avaliação que é feita toda sexta-feira e o futebol entra lá no rol de pautas de hoje. Em seguida, então, nossa reportagem traz aqui o desfecho e as conclusões da reunião da Prefeitura de Porto Alegre em relação aos protocolos para os treinos dos clubes de futebol. Nós vamos também acompanhar a situação das famílias das ilhas de Porto Alegre. A água começou a subir lá já também, já tem ruas alagadas. A Defesa Civil já colocou em prática o plano de contingência, oferecendo a remoção para as famílias que quiserem ir para um abrigo. Vamos falar com o diretor do Grupo Hospitalar Conceição. Hoje, pela segunda vez em 10 dias, atingiu 100% da ocupação da UTI Covid. 44 leitos ocupados. A gente vai saber da situação neste momento lá, quais as medidas já adotadas e como serão os próximos dias. Vamos falar também sobre o isolamento. Ontem, Pedro, a Prefeitura tem usado a rede de celular, uma empresa que presta esse serviço, para saber a circulação das pessoas na cidade. A taxa de isolamento, a meta em Porto Alegre é 55% de isolamento, com as medidas todas de restrição das últimas semanas. Ontem chegou a 43%. Isso com bloqueio de vaga de área azul. Isso chama atenção, porque tem bloqueio de área azul, tem bloqueio de estacionamento de supermercado, tinha chuva ontem, tinha mau tempo. De crédito, de crédito do cartão. O que as pessoas estavam fazendo na rua? Né? Pois é, nós vamos conversar hoje com o secretário extraordinário de Mobilidade Urbana, exatamente para fazer uma avaliação sobre essa circulação na cidade, no trânsito, nos ônibus, as medidas já adotadas, e falar dos projetos que a Prefeitura, inclusive, está mandando hoje uma série de projetos para a Câmara de Vereadores, e tem algumas mudanças naquele da mobilidade, que inclui o pedágio, que seria para quem chega de fora de Porto Alegre inicialmente, mas a Prefeitura está mudando, o prefeito já antecipou aqui, para um pedágio, uma taxa de congestionamento, é assim que chamam, na área central. Na área central de Porto Alegre. Então vamos saber, o secretário já traz um detalhamento aqui, exatamente qual é a área, quais as ruas, por onde começa, onde termina. A área que a Prefeitura quer estabelecer é um projeto que vai para discussão ainda, vai gerar muito debate na Câmara de Vereadores. Pedro, as principais notícias da tarde chegando a partir de agora. Tá legal, esse é um grande projeto lá em Londres, é exatamente assim, tu quer andar no centro, não tem problema, tu paga uma beirinha ali e estamos conversados, né? Tá? Porque senão o transporte coletivo de Porto Alegre vai colapsar, e colapsando, o pessoal que mora no Sarandi, na Restinga, que são as pessoas que mais precisam do ônibus, não vão ter. Alguma coisa tem que ser feita, então quem tem carro que vai para o centro, que pague mais um pouquinho, fazer o quê, né? O Zé Alberto me socorre e diz que São Jerônimo é exatamente a confluência do Taquari com o Jacuí, e de um lado é São Jerônimo e do outro lado é Triunfo, mas na zona ribeirinha de São Jerônimo é mais baixa. Por isso esse alagamento gigante que me manda o Julião Cunha, que é o vice-prefeito da cidade lá, e que é um negócio realmente muito complicado. Bom, o Sala de Redação está terminando aqui, nós temos agora o Gaúcha Mais, que será apresentado pelo Leandro Stout, e o Sala de Redação volta exatamente na segunda-feira, e daqui a pouco a informação que vai sair da Prefeitura sobre a liberação ou não dos treinos e dos jogos da dupla Grenal. Tá legal? Tchau, fui!